Meu tema hoje para vocês: 10 mandamentos para quem quer realizar um milagre. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo de número 4. Vou ler com vocês dos versos 1 ao 7. É uma história bem conhecida, que eu peguei aqui para a gente extrair alguns princípios. 2 Reis, capítulo de número 4, do 1 ao 7. Quem não trouxe Bíblia, acompanha aqui pelo telão, tá bom? Vamos lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegaram as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me mais aqui uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, com o nosso coração aberto, queremos ouvir a tua palavra. Palavra que é verdade, palavra que é princípio norteador da nossa conduta diária. Que a tua palavra hoje seja esclarecedora, abençoadora, que ela possa, meu Deus, nos impulsionar em direção à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que nós possamos hoje entender, meu Pai, a proposta que o Senhor tem nos direcionado para essas noites de fé e de projeto de vida. Abençoa-nos, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, a história dessa mulher é a história de vida de cada um de nós. Na luta nossa do dia a dia pela sobrevivência, nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos esforçamos, e a gente assume alguns compromissos. E dentre todos os compromissos que a gente assume, alguns compromissos que nós temos são compromissos financeiros. Na luta da sobrevivência, do sustento da casa, da conquista do dia a dia. E aqui nós temos uma família que também lutava todos os dias. E o marido aqui tinha alguns compromissos financeiros. Só que, de repente, o marido morre. Como todos nós, um dia, iremos morrer. A morte é a coisa mais certa da vida, e a gente geralmente não se prepara para ela. A gente tem que estar preparado, porque mais cedo ou mais tarde ela vai bater na nossa porta. Um de nós que está aqui hoje é o primeiro da fila. Eu tenho certeza absoluta que não sou eu. Mas é a vida de todos. E a gente tem que estar preparado. E o marido aqui morre, e ele tinha alguns compromissos que ele tinha que saldar. E naquele tempo, hoje, quando uma pessoa, por exemplo, ela deve alguma coisa, ela contrai uma dívida e não consegue pagar, o nome dela vai para os órgãos de proteção do crédito. Serasa, SPC, a pessoa fica negativada. Mas naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo o departamento de cobrança era pague ou pague. Não tinha outra alternativa. Se uma pessoa tivesse uma dívida, não tivesse como pagar, o sujeito podia levar os filhos como escravo, podia pegar a mulher, levar embora. E esse sujeito aqui deixou uma dívida. Os cobradores começaram a bater na porta da casa da viúva, coitada da viúva, estava lá sofrendo a perda da morte do marido. Como se não bastasse isso, os caras começaram a cobrá-la e ameaçaram ela dizendo: olha, amanhã ou essa dívida será paga ou nós vamos levar os seus 2 filhos embora. O que a mulher vai fazer diante dessa situação? O que é que você faz
diante de uma situação como essa. Se você está aqui hoje e diz, pastor, eu quero receber um milagre, eu preciso viver o extraordinário de Deus, você precisa aplicar um princípio na sua vida. Você precisa saber aonde ir quando você não souber o que fazer. Saiba onde ir quando você não souber o que fazer. Essa mulher era viúva, estava sozinha numa situação impossível de se suportar por muito tempo, não tinha comida em casa nem meios para se sustentar, agora está sendo ameaçada por um impaciente cobrador. Se ela não pagasse a dívida, ela perderia os filhos. A única coisa que corria em favor dela é que ela sabia a quem recorrer. Ela sabia que numa situação dessas, somente Deus poderia fazer um milagre acontecer e mudar a situação dela. Então ela leva o problema para quem? Para o representante de Deus, para o profeta. Então preste atenção, o lugar onde nós depositamos as nossas esperanças determina se nós receberemos ou não um milagre da parte de Deus. Se nós insistirmos em procurar no ser humano a solução para os nossos problemas, nós vamos continuar nos desapontando todos os dias. Porque tem gente que ele está enfrentando um problema, uma dificuldade, a última pessoa que ele procura é Deus. Ele procura todo mundo, ele vai no amigo, ele vai no patrão, ele vai num lugar, ele vai no outro. Quando não resta mais alternativa, aí é que ele vai procurar Deus. E nós precisamos aprender, irmãos, que os maiores conflitos que nós enfrentamos na vida são espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, conta a história de uma mulher que andava encurvada por 18 anos. 18 anos encurvada, olhando para o chão. A Bíblia afirma que ela não tinha uma simples doença. Se tratava de um conflito espiritual. A causa daquela mulher, quando Jesus se encontra com ela, Jesus identifica qual é a causa do problema daquela mulher, que era um espírito de enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus repreende aquele espírito, ordena que saia da mulher, e a mulher se endireita. Veja, aquela mulher poderia ir em médico, poderia ir em doutores, poderia ir nos agoureiros, poderia fazer o que fosse. E ela não seria curada, por quê? Porque o problema dela era um problema espiritual. Irmãos, nós precisamos aprender, quer queira ou não, quer você acredite ou não, há um mundo espiritual que permeia esse nosso mundo. Nós estamos recebendo influências de Deus, e existem influências malignas também sobre a vida de todo mundo. O problema é que muitas vezes nós queremos lutar contra problemas espirituais com armas naturais. Tira essa música aí, pelo amor de Deus, com alma carnal. Eu ainda não cheguei nesse nível de pregar com fundo musical, vai mais uns 10 anos ainda. Até perdi a linha de raciocínio. Voltei. Então muitas vezes você está enfrentando um problema na sua casa, meu irmão, a gente tem que discernir, porque o nosso problema qual é? A gente vem para a igreja, quando a gente entra na igreja, a gente veste a roupagem espiritual. Aqui dentro da igreja, os nossos sentidos espirituais estão aguçados para ouvir Deus, para ouvir a palavra. Mas quando a gente sai da igreja, a gente vive uma vida natural, como qualquer pessoa que não tem compromisso com Deus vive. E a gente encara tudo que está acontecendo na nossa vida pelo ponto de vista natural. E a gente não consegue discernir que muitas vezes o que nós estamos enfrentando no nosso trabalho, aquela perseguição, aquela inveja, aquela coisa que não está dando certo na sua empresa, aquela brigaiada dentro de casa, a desavença entre marido, muitas vezes não é de ordem natural, que você está tentando resolver com as suas forças, com a sua capacidade. É nessa hora que você, principalmente você homem, que é o sacerdote do lar, e a maioria dos homens que eu conheço não tem cumprido o seu papel de sacerdote do lar. Você sabe quem é que traz o cara para a igreja, pastor? É a mulher. É a mulher que tem que ficar lá, e aí meu amor, vamos para a igreja hoje? Não sei. Enquanto que ele é que deveria se posicionar em casa e dizer assim, domingo nossa família vai para a igreja, porque nós servimos a Deus, então não tem sair, não tem nada, todo mundo vem junto para a igreja. É o homem que deveria discernir isso,
que alguns problemas que estão acontecendo na sua vida não são de ordem natural, porque você tem lutado, e não tem solução. Meu irmão, bota o joelho no chão. Entra em batalha de oração. E diz o seguinte: vamos vencer esse problema de ordem espiritual, agindo como um homem e uma mulher espiritualmente. Vamos orar, vamos ter uma vida mais consagrada, vamos fazer a coisa acontecer. Para de ficar batendo cabeça. Como os maiores conflitos da vida são espirituais, devem existir recursos espirituais para você mudar as coisas também. Quem está entendendo diz amém. Amém. Em 2 Crônicas 14, conta a história do rei Asa. O rei Asa foi filho de Abias e ele sucedeu seu pai no trono. A Bíblia diz que o rei Asa, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Começou o seu reinado a todo vapor, acabou com a idolatria, levou o povo a buscar a Deus, e a terra teve em paz por 10 anos. Depois desses 10 anos, os etíopes se levantaram contra o rei Asa. Ele buscou a Deus em oração, Deus deu uma estratégia para ele e lhe deu a vitória. Mas no 36º ano do reinado dele, ele foi ameaçado por forças hostis. E esse rei, que havia pautado a sua vida toda sob o cuidado, sob a confiança de Deus, dessa vez ele colocou a sua confiança mais na Síria do que em Deus. Porque o versículo 2 diz que ele pegou ouro e prata de dentro do templo e ofereceu a Ben-Hadad, para que esse homem, que era um homem poderoso, enviasse as suas tropas com soldados necessários para protegê-lo. O profeta, quando ficou sabendo disso, ele repreendeu o rei, dizendo o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam pela terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Meu irmão, Deus quer se mostrar forte a pessoas cujo coração é totalmente dele. Você começou a tua caminhada com Deus, meu irmão, confiando em Deus, orando a Deus, se consagrando a Deus. O tempo foi passando, como o rei Asa, parece que você foi perdendo essa simplicidade de viver pela fé, de viver confiando em Deus. E hoje a última coisa que você faz é orar pelos seus problemas, é orar pelas suas dificuldades. Hoje parece que você não tem mais o mesmo relacionamento com Deus. O texto relata que esse rei, que começou a sua jornada da melhor forma possível, triunfando, acabou morrendo. Sabe por quê? Porque ele tirou a confiança dele em Deus e colocou em homens. Deus quer se mostrar forte a você. Por isso, quando você não souber o que fazer, saiba onde ir. Vá a Deus, vá até Jesus Cristo, pedindo, orando, acreditando que esse Deus que te ama, que é bondoso, que é amoroso, que é um Pai que nos entende, que nos compreende melhor do que ninguém, Ele pode te ajudar e Ele pode te abençoar. Paulo exortou os filipenses a não andar ansiosos por coisa alguma. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, com súplica e ações de graça. Meu irmão, livre-se da ansiedade. Porque a nossa ansiedade é quase sempre expressa por um acontecimento, uma controvérsia íntima que nós temos conosco mesmo. A gente discute, a gente reclama, a gente lamenta sobre as situações difíceis que nós estamos enfrentando, como se alguém estivesse realmente interessado quando estão nos ouvindo. Essa é a razão pela qual as pessoas se cansam de ouvir as nossas lamentações. Deixa eu ser sincero com você, meu irmão. Tem umas pessoas lá em Curitiba que eu encontro na rua, que eu só dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nem pergunto mais como é que está. Porque se eu falar como é que você está, eu vou ouvir as mesmas reclamações de sempre. É um muro das lamentações. A pessoa, quando abre a boca, é só para reclamar. Ih, rapaz, está uma dificuldade, uma luta, a minha hérnia, o meu bico de papagaio, o meu isso e aquilo, e é uma luta. E é sempre as mesmas reclamações de sempre. As mesmas queixas são repetidas. Meu irmão, a gente precisa, quando está enfrentando algum problema, aprender a olhar para Deus. A olhar para Deus no meio dos problemas significa que você parou de repetir aquelas velhas queixas e resolveu transformar aquela conversa íntima numa oração direcionada para o alto, porque é dessa forma que começa
a fé. Segundo lugar, se você quiser experimentar um milagre de Deus na sua vida, nunca busque um Messias terrestre. Não busque um Messias terrestre. Veja, quando a mulher procurou Eliseu, o profeta deu uma resposta surpreendente para ela. Imagine essa cena. O profeta está lá, a mulher chega e diz: profeta, o senhor sabe que o meu marido era teu servo, ele servia a Deus, ele era teu discípulo, ele morreu, deixou uma dívida, eu estou lá em casa, eu não tenho nada, nem comida, tem 2 cobradores ameaçando de levar os meus filhos embora. O profeta olhou para a mulher e disse assim: o que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Parece que a reação do profeta com respeito à mulher parecia ser de frustração por ela ter vindo a ele. Olha a resposta: o que você quer que eu faça sobre isso? Só que parece antipático, mas eu acredito que ele estava simplesmente fazendo com que ela confiasse apenas em Deus e desviasse a sua atenção dos recursos humanos. Porque, infelizmente, o cristianismo atual é muito orientado por celebridades. A gente ouve falar de alguns pastores famosos que estão nas redes sociais com centenas e milhares de seguidores, ou que tem um programa de televisão. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: no mundo virtual, nem todas as coisas são reais. Muitas coisas são totalmente ilusórias, mas a gente vai criando algumas coisas assim na mente da gente, e aí a gente fica assim: se eu pudesse ter um contato com aquele pastor, se ele orasse por mim, se eu pudesse participar de um culto na igreja dele. E eu sei de gente que roda o Brasil atrás de pessoas, como se Deus dependesse de certas pessoas e de certos ministérios para realizar alguma coisa na sua vida, meu irmão. Estou enfrentando uma dificuldade. Eu conheço uma mulher que vive orando nos montes. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você: orar em monte é coisa de samaritano. Sabia disso ou não? Senhor, onde nós devemos orar? Os nossos pais dizem que é no templo. É no templo ou é no monte? Samaritano adora no monte. Jesus disse: vocês podem adorar onde vocês estiverem, porque Deus está procurando é outra coisa, é verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Ou seja, o templo é você, aonde você estiver, é uma igreja ambulante de Deus. Mas a gente tem que parar com esse negócio de ficar achando que é a igreja, instituição, que é o pastor fulano de tal, que é o cicrano, beltrano, e que Deus vai abençoar só se for através dele. Não, meu irmão. Eu conheço uma pessoa, esse você pode procurar, você nunca vai se decepcionar. O nome dele, Jesus de Nazaré. Esse tem a resposta para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para o alto. É a pessoa a quem nós devemos procurar. Eliseu sabia que ele não poderia ajudar a viúva, porque até os seus recursos eram limitados. Mas ele ajudou a mulher a manter a fé na direção certa. O que Eliseu estava fazendo aqui era guiando a viúva necessitada à fonte do seu milagre, porque a sabedoria e o auxílio de Deus ultrapassam qualquer outra coisa que alguém possa fazer por você. Por isso, meu irmão, busque sempre a Deus e coloque a sua confiança somente em Jesus Cristo. Terceiro mandamento para se realizar um milagre: descubra o que você tem em casa. Diga isso para o teu irmão: meu irmão, está na hora de você descobrir o que você tem na sua casa. Porque muitas vezes, a semelhança daquela mulher necessitada, nós ficamos demasiadamente preocupados em alcançar o que nós não temos, e a gente não vê a possibilidade daquilo que nós já possuímos. Veja você, Eliseu, depois que ele redirecionou a fé daquela mulher, ele perguntou assim para ela: o que tens em casa? Irmão, a mulher tinha acabado de dizer que não tinha nada em casa. Profeta, tua serva não tem nada em casa, estou sendo ameaçada. Ele olha e fala: o que você tem em casa? Ela não precisava de uma nova visão da sua necessidade, porque ela já estava bem ciente dela. O que a mulher precisava era reconhecer que Deus já havia lhe dado o início do milagre, embora parecesse tão pouco o que ela tinha em casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas vezes eu vejo gente de talento,
gente de capacidade, gente inteligente, que está sofrendo porque quer. Está sofrendo porque nem ele acredita nele mesmo, na capacidade dele, e ele não consegue enxergar que o que ele tem em casa já pode ser a fonte do milagre dele, da resposta dele. Há muitos anos atrás, olha que história interessante, eu preguei numa igreja em Americana, eu pregava nessa igreja todos os anos no aniversário da igreja, a primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Americana. E eu estava falando justamente sobre isso, que muitas vezes a gente está procurando milagre aqui e lá, e a fonte do milagre nós já temos nas nossas mãos. Estava lá naquela noite um sujeito, e esse cara, olha que história bonita, ele vendia semijoias, e era aquele tempo que tinham as sacoleiras, né? As pessoas iam lá, pegavam as joias deles, as mulheres saíam vendendo de casa em casa, depois vinha e acertava com ele. E as mulheres viviam dizendo assim para ele, por que você não começa a fazer lingerie? Toda mulher pede lingerie para a gente. E ele na semijoia, não ganhava muito. E eu naquele dia preguei e eu disse na igreja, falei assim, gente, muitas vezes Deus está usando as pessoas para dizer para nós, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, e a gente não consegue ouvir, a gente não consegue discernir, a gente não consegue ver os sinais. Eu falei, você precisa estar mais atento para os sinais que Deus está nos mandando. Porque muitas vezes Deus coloca uma pessoa para dizer, é por aqui, a gente insiste em continuar fazendo o que a gente está fazendo. E foi Albert Einstein que disse, né, que é idiotice da nossa parte fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. Entendeu? Quer alguma coisa de resultado diferente, tem que fazer alguma coisa diferente. E aí, naquele culto, ele, teve um estalo. Voltou para casa, chamou a mulher e falou, vamos começar a fabricar lingerie. E naquele tempo eu implantava nas igrejas um trabalho que eu chamava de primícias. E ele se tornou um mantenedor das primícias naquela igreja e começou a fabricar lingerie. Contratou umas costureiras, começou a fazer, as mulheres começaram a vender, o negócio foi crescendo. Ele registrou uma marca, dando o nome de Primícias. Irmãos, o negócio dele ficou tão grande, que hoje ele tem loja em muitos shoppings de São Paulo, tem uma fábrica, você chega lá no prédio dele, é um prédio acho que de 3 ou 4 andares, lojas embaixo. Esse cara, através dessa loja, ele comprou fazendas em Minas Gerais, aqui no interior do Paraná, tem avião, se tornou um homem muito rico. E eu, enquanto eu frequentava lá, eu chegava na loja, ele dizia, pastor, o senhor aqui pode pegar o que quiser, em respeito ao nome Primícias. Eu dizia, já que o irmão insiste, vamos levar algumas coisinhas. Por quê? Irmãos, quantos insights divinos você recebe aqui? Tem gente, pastor, que ele vem aqui para a igreja é o seguinte, a gente compartilha tantos princípios com vocês aqui, que se realmente a gente colocasse em prática, a vida seria outra. Eu vejo esses coaches famosos, onde a pessoa vai lá, paga 5, 6 mil reais para ouvir uma palestra do cara, e eu olho e digo, cara, tudo que esse cara está dizendo aí, é compartilhado nas igrejas pelo Brasil afora, mas na igreja não se valoriza o que se fala. Aí o cara vai lá, ouve o cara, e eu vou dizer mais uma coisa, nada contra os coaches, tá? Eu só tenho quando querem fazer do evangelho o evangelho coach, aí eu tenho tudo contra. Mas lá fora tem mais é que ter isso daí mesmo. Agora sim, a maioria deles nunca ganharam dinheiro fazendo alguma coisa, eles só ganham dinheiro ensinando as pessoas a fazer o que eles nunca fizeram. E tem gente que paga para ouvir eles. E muitas vezes vem aqui para a igreja e vê princípios que não são meus, que não são ideologias humanas, mas que são princípios que estão aqui no manual de vida do nosso Criador, que é só aplicar na vida que a vida vai dar certo. E tem muita gente que ensina. Ele é médico, ele tem a receita para todo mundo. Receita bíblica. Ele só não consegue aplicar na vida dele. Então, meu irmão, o que nós precisamos é voltar para as Escrituras. É olhar aqui e dizer o que é que Deus me ensina nessa situação, porque a Bíblia tem resposta para tudo. É voltar a ler Bíblia. É voltar a olhar para os princípios e aplicar na vida da gente, para a vida começar a dar certo. Meu irmão, você foi criado pelo Deus que escreveu essa palavra.
como um manual de vida, de direcionamento, de diretrizes para nós. Se você quiser a resposta, abra a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia e, acima de tudo, aplique os princípios da Bíblia na sua vida. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o que nós temos em casa, e o que nós temos em casa é o ingrediente básico para a realização do milagre. Quarto, não se deixe cegar pelo negativismo. Porque preste atenção no que eu vou te dizer. Sempre que nós estamos enfrentando uma crise, a primeira reação nossa quase sempre é negativa. Pastor, estou numa situação difícil, agora a vaca foi para o brejo, agora já não resta esperança. Se você notar, você vai perceber que foi essa disposição de espírito da viúva. O que você tem em casa? Olha a resposta dela: tua serva não tem nada em casa. Nada, senão uma botija de azeite. Quer dizer, a viúva começou de forma negativa e rapidamente ela passou para a forma positiva. Nada poderia ser mais animador, porque quando você olha para o Deus das possibilidades, você rapidamente sai do natural para o sobrenatural. Teria sido muito fácil e cômodo para a mulher ter dito assim, ó: tua serva não tem nada em casa. Ponto final, fim da história. E agora, profeta? O que o senhor vai fazer em relação a isso? Porque, meu irmão, olha aqui para mim. É muito fácil dizer, eu não tenho nada. É muito fácil dizer, eu não consigo. É muito fácil dizer, não vai dar certo. É muito fácil dizer, pastor Ricardo, eu não tenho como ser um dizimista aqui. Eu ganho pouco, pastor. Aí vem o senhor querendo que eu seja um dizimista. Eu não tenho como ofertar. É muito fácil dizer isso. Mas, meu irmão, para o milagre acontecer, é necessário para ter fé para acrescentar assim, ó, nada senão uma botija de azeite. Pastor, olha aqui, pastor, eu não tenho como ser um dizimista aqui, e é por isso, pastor, que eu vou ser um dizimista. Porque eu creio nesse princípio da semeadura, da generosidade, e eu sei que se eu começar a viver esse princípio, Deus vai me abençoar. E eu vou ter essa atitude como uma atitude de um homem, de uma mulher de fé. Porque para o milagre acontecer é necessário ter fé para acrescentar nada, senão uma botija de azeite. Uma pequena possibilidade, uma pequena vantagem, uma coisa insignificante para Deus usar e multiplicar. Veja que esse mesmo princípio, vamos lá para o Novo Testamento. Esse mesmo princípio vai acontecer quando Jesus está lá diante daquela multidão faminta. E os discípulos chegam para ele e dizem assim, Senhor, multidão está aí o dia inteiro ouvindo o Senhor, eles estão com fome. Nós não temos dinheiro e não temos comida. Qual foi a resposta de Jesus? O que vocês têm? Ora, eles acabaram de dizer, nós não temos comida e não temos dinheiro. Jesus olha e diz, o que vocês têm? Nós não temos nada, mas tem um molequinho aí, que tem 5 pães e 2 peixes, então traz. E a partir dos 5 pães e 2 peixes, ele dá graça e ele realiza o milagre. Então, a fé, ela não nega a realidade presente. Ela apenas reconhece que com Deus tudo é possível. Irmãos, não dá para dizer que o problema não existe se ele está aí te perturbando, se ele está aí te latejando, se ele vem em forma de dor de cabeça, de preocupação, se ele vem em forma de disenteria, de uma úlcera, se ele tira o teu sono, o teu sossego, se ele deixa você deprimido. Mas também não dá para dizer que o milagre já aconteceu se ele realmente não aconteceu, porque você engana você mesmo. Então a fé em Deus, ela não ignora o problema, mas ela modifica a sua maneira de ver as coisas. O que você tem? Nada, senão uma botija de azeite. Meu irmão, você está enfrentando uma dificuldade, uma crise na sua vida, no seu casamento. Você diz, pastor, qual é a chance que eu tenho? Qual é a chance que eu tenho de dar uma viravolta? Nenhuma, meu irmão, a não ser a chance de você confiar em Deus, e de você se posicionar nesse projeto de vida, e dizer em nome de Jesus Cristo, o ano de 2024 vai ser um ano diferente na minha vida. Eu vou viver pela fé, eu vou fazer coisas que eu ainda não fiz, eu vou tomar atitudes espirituais, eu vou ser uma pessoa diferente, e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Nada senão uma botija de azeite. Quando ele falou isso, o profeta falou, ó, vai em todos os seus vizinhos, pede panelas e vasilhas emprestadas quanto você puder. Verso 3. Essas declarações foram feitas por pessoas que estavam olhando o problema de frente.
mas foi a fé que lhes permitiu ver além das suas dificuldades e reconhecer as possibilidades que já se encontravam à sua disposição. Porque a dúvida sempre levará você a dizer assim, ó, não tenho nada, ou talvez já tentei e não funcionou, já fiz outros projetos de vida, já participei de campanhas e até agora nada. É por isso, irmãos, que milagres começam com fé, porque a fé supera o negativismo. Se você não olhar para a vida com os olhos da fé, você não vai conseguir enxergar as pequenas bênçãos que já estão na sua casa, e fatalmente você vai dizer, eu não tenho nada. Irmãos, eu já enfrentei dificuldades na minha vida, aonde eu pensei, não tem mais jeito, mas os Eliseus da minha vida me ajudaram a sair do natural para o sobrenatural, a enxergar a mão de Deus nas pequenas coisas que eu tinha, e através das pequenas coisas a minha vida mudou, e você precisa acreditar nisso. Quinto mandamento, a fé só é fé quando você faz algo, a ação é necessária. Hoje, quando uma pessoa está doente, ela procura o médico, quase todos têm o mesmo discurso, eles dizem o seguinte, não vamos tratar os sintomas, vamos descobrir a causa. E para haver cura, é preciso fazer um tratamento contínuo. Foi isso que o profeta Eliseu fez. Ele prescreveu à viúva o que ela tinha que fazer para sair daquela situação. Ela deveria ir às suas vizinhas, pedir emprestadas quantas vasilhas ela pudesse encontrar. Aí no verso 3 ele diz assim para a mulher, ó, vai. Na maior parte da Bíblia, a gente localiza esse imperativo, vai. Nos evangelhos sempre há um vai. E todas as vezes que a pessoa foi, um milagre aconteceu. Eu vou repetir, todas as vezes que a pessoa foi, o milagre aconteceu. Essa mulher estava prestes a experimentar um milagre. Por isso ela precisava mostrar-se ativa. Ela precisava ir. Para que Deus haja em nosso favor, é necessário que pela fé hajamos primeiro em nosso próprio benefício. Israel vagou 40 anos no deserto, porque o povo se recusou a agir quando Deus o instruiu a ir à frente. E a incredulidade, a falta de fé, ela não é expressada pelo que as pessoas fazem, mas pelo que as pessoas deixam de fazer. Cada vitória sobrenatural conseguida por Israel, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida sob a liderança de Josué, era acompanhada por algumas ações correspondentes da sua parte. Era um tipo de fé que não esquecia os seus próprios recursos, os quais Deus ungia e Deus abençoava. Irmãos, todos nós temos recursos que nós precisamos colocar nas mãos de Deus, para Deus nos abençoar. Sexto mandamento. Não coloque limitações à capacidade de Deus prover o que você necessita. Imagine comigo essa viúva pedindo pote e panela emprestada. Imagina, batendo de porta, vizinho, empresta umas panelas aí. O que essa viúva tola fará com essas panelas? Essa mulher deve ter pirado. Meu irmão, quando uma pessoa acredita no milagre, ela faz tudo o que está ao seu alcance para receber esse milagre. O profeta disse, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, não poucas. A mulher não fazia qualquer ideia do que estava para acontecer, mas ela simplesmente obedeceu o profeta. Na esfera espiritual, há coisas grandiosas que nós precisamos realizar para Deus. Sem Deus nós vamos sucumbir. Sem Deus nós não vamos realizar nada. Mas no momento que Deus intervém em nosso favor, Ele recebe todo o louvor pelo milagre que ocorre, e nós, através da realização desse milagre, reconhecemos que sem a bênção de Deus, nós nada somos. Foi por isso que Jesus disse em João 15,15, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É Deus que opera, é dele o êxito, o homem nada tem, mas Deus opera através da nossa fé e da nossa confiança. Sétimo lugar, feche a porta para a dúvida.
Um fator muito importante na história desse milagre é o que aconteceu após a viúva ter tomado emprestadas as vasilhas, vazias dos seus vizinhos. Eliseu chamou ela no verso 4 aqui e disse assim, ó, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Por quê, irmãos? Porque sempre haverá pessoas para dizer o contrário. Presta atenção no que eu vou te dizer. Sempre haverá pessoas para tentar minar a sua fé. Ó, já conheço essa história. Já tentei e não deu certo. Já fui dessa igreja. Deixa eu fazer uma observação para vocês. Enquanto o missionário Israel falava aqui sobre oferta, estava pensando ali. Existe hoje nas redes sociais, não sei se vocês já perceberam, pessoal aí que trabalha tentando denegrir contribuição na igreja, dízimo, a turma que não tem o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que legitima a oferta é prestação de contas. Não importa se a oferta se chama dízimo, oferta, donativo, doação. O que legitima é a prestação de contas. Se a nossa contribuição está sendo empregada de maneira ética, de maneira correta, não importa como ela se chama. E eu acho o princípio do dízimo um princípio lindo. Sabe por quê? Porque o dízimo é um nivelador de contribuição. Se você pegar um empresário, veja o conceito de comunidade, um empresário que ganha 1 milhão, e você pegar um trabalhador que ganha um salário mínimo, quem dá mais? Ninguém dá mais, os dois dão a mesma coisa. Isso é um princípio lindo. Todo mundo faz parte da mesma comunidade, todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem as mesmas obrigações, todo mundo contribui da mesma maneira. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, tem gente que começa a minar a sua vida. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Cuidado para quem você está emprestando os seus ouvidos. Quem tem os seus ouvidos tem a sua atenção. Quem tem a sua atenção domina você. O profeta Eliseu simplesmente instituiu para que ela deixasse de fora os incrédulos, fechasse os ouvidos para a dúvida, porque os vizinhos conheciam a situação dela. Eles poderiam pensar que as atitudes dela eram no mínimo excêntricas, poderiam chamá-la de loucas, ridicularizá-la. O que essa viúva está querendo com panela velha? Irmãos, o fato é que muitos milagres já estão inativos antes mesmo de nascer, porque a gente alimenta a dúvida no nosso coração. Mas você precisa aprender a fechar a porta para a dúvida. Muitas vezes você vem num culto como esse, meu irmão, você sai daqui encharcado, você sai daqui vibrando, você sai daqui com o teu coração cheio de fé. Aí chega em casa, dependendo das pessoas que você ouve, vai embora a fé, vai embora tudo, porque você está emprestando os teus ouvidos para as pessoas erradas. Jesus disse em Marcos 4:24, ó, atentai ao que vocês estão ouvindo, porque Jesus sabia que nós agimos e reagimos de acordo com aquilo que nós ouvimos das pessoas que estão à nossa volta. Eliseu também sabia que rapidamente as sementes da dúvida iriam crescer no coração daquela mulher, então ele recomendou, entra na sua casa, fecha a sua porta. Meu irmão, olha aqui para mim, aprenda a fechar a porta da sua casa. Porque muitas vezes tem gente que vai lá dentro da sua casa para minar a sua fé, você não está percebendo. Gente cheia de vício, de perversão, gente que só fala coisa errada na hora errada, gente que não consegue ter uma conversa construtiva, bonita, só vai dentro da sua casa para minar a sua fé. Isso está acabando com você. Aprenda a fechar a porta da sua casa. Jovens, fecha a porta da sua alma para as companhias que você anda aí. Porque a Bíblia diz assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem que fechar a porta para alguns sangue ruim que se encostaram na sua vida aí. O sujeito é má notícia. E você continua ouvindo as balelas, conversa. Irmãos, eu sou uma pessoa assim que eu não gosto nem de ouvir palavrão. Palavrão na boca das pessoas faz mal para mim. Entendeu? E tem gente aí que quando abre a boca, meu Deus do céu, eu não empresto meu ouvido para esse tipo de coisa. Vamos para frente. Correu, 8º mandamento. Quer receber um milagre? Esvazie-se até não haver mais nada. Veja, a viúva proveu os meios, Deus operou o milagre.
A Bíblia diz que enquanto ela esvaziava os vasos, o azeite fluía. Todas as vasilhas que ela conseguiu, emprestadas, foram cheias. Se houvesse mais vasilhas, com certeza teria mais azeite. O princípio aqui é claro. Qual é o princípio? Quanto mais você se esvaziar de si mesmo, mais Deus encherá você. Quanto mais você abrir mão da sua vida para gastá-la em prol do reino de Deus, mais azeite Deus vai derramar sobre a sua vida. Porque está escrito em 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da sua justiça. Nono lugar, quer receber um milagre? Então aprenda a agir através do milagre. Irmãos, infelizmente alguns crentes são tão fascinados por milagres, que eles se trancam em algum lugar e deixam de agir. Mas uma lição muito significativa, nesse texto está no verso 7, ó. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Veja, não foi suficiente para ela testemunhar o milagre, precisava haver um propósito no milagre. Preste atenção no que eu vou te dizer, milagre não acontece por acontecer. Deus realiza grandes milagres visando propósitos definidos. Milagre não acontece para o nosso entretenimento. A viúva não deveria ficar maravilhada com o milagre e esquecer do propósito divino, porque muitas vezes o milagre é tão poderoso, que ele nos induz a glorificá-lo, ao invés de nos levar-nos a prosseguir com a obra do reino. É como a minha filhinha, quando era pequenininha, hoje está com 21 anos de idade. Mas a Maria Eduarda, quando era pequenininha, eu viajava muito, pregava em todos os lugares aí para o Brasil afora. Todas as vezes que eu voltava para casa, eu trazia um presente para ela. E a gente dá presente por quê? Porque presente é uma linguagem de amor. Quando você dá um presente para uma pessoa, eu aprendi com um amigo uma coisa. Primeiro, nunca questione um presente que a pessoa está te dando. Sabe por quê? Porque quem dá presente não tem obrigação de dar. Seja o que for, ele não tem obrigação. Então você recebe com amor e com carinho. E uma pessoa quando dá um presente, ela está querendo chamar a sua atenção para ela. Ela está querendo dizer, olha, na sua ausência eu estava pensando em você. E eu trazia um presente para Maria Eduarda, porque eu queria ver aquele sorriso no rosto dela, e eu queria chamar a atenção dela para mim. E aí eu chegava, dava um presente, ela abria o presente, corria para o quarto brincar, e eu ficava lá. Você sabe que tem crente que é assim. Ele vem para a igreja, ele faz uma corrente de oração, ele faz um propósito porque ele tem um sonho, e aí Deus dá um presente para ele. E tem gente, irmãos, que se Deus abençoar, a Deus. Pastor, eu tenho um sonho, ora comigo, qual é teu sonho, meu irmão? Pastor, eu quero abrir meu comércio. Aí Deus vem, abençoa, ele abre o comércio dele, irmãos, nunca mais aparece na igreja. Pastor vai visitar, mas pastor, o movimento aqui é grande, tem que trabalhar sábado e domingo, porque o aluguel é caro, é isso e aquilo. Mulher, o milagre já aconteceu, paga a tua dívida, viva do resto, há uma vida, há uma missão. Irmãos, nós não podemos ser abençoados por Deus e abandonar o reino, Deus tem um propósito nisso. Se Deus te abençoa, se Deus tem te abençoado financeiramente, Ele espera um retorno seu, o reino de Deus precisa disso. 10º e último, que eu não tenho mais tempo. Lembre-se que em Deus sempre haverá o suficiente. Um dos princípios mais confortantes dessa grande história foi demonstrada quando Eliseu disse assim para a viúva, ó, tu e teus filhos, vivei do resto. Deus havia dado o suficiente para assegurar o suprimento e a necessidade daquela família. Irmãos, quando ela procurou o profeta, tudo que ela queria era pagar a dívida dela. E sabe o que foi que Deus fez? Deus superou as expectativas daquela mulher. Porque a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Talvez você esteja aqui hoje e você diz assim, pastor, nesse projeto de vida eu vou buscar a minha restauração financeira. Mas Ele não quer apenas restaurar a tua vida financeira, Ele quer restaurar a tua vida.
Ele quer restaurar a tua intimidade com Ele. Ele quer restaurar a tua vida espiritual. Talvez você diga nesse projeto de vida: pastor, eu vou buscar pelo meu casamento. Ele não quer apenas restaurar o teu casamento, Ele quer salvar a tua família. Talvez você diga: pastor, o que eu quero é uma cura física que eu tenho. Talvez Ele não queira curar só o seu problema físico, Ele quer curar a sua alma, porque o problema está lá, na alma, os problemas na alma, problemas mal resolvidos, que está fazendo você ter essa gastrite, você ter essa indisposição, essa negatividade para a vida, e Ele quer curar a sua alma, Ele quer fazer algo integral na sua vida. Amém?